Graça e paz. Cadê a galera? Cadê os tangedores? Os tangedores. Comigo é tangedor. Foi muitos anos tocando para alguém, né? Agora é a minha vez, né? Amém? Qual a expectativa que nós estamos para ouvir o céu falar hoje? Porque você tem que vir com a expectativa do que o céu quer falar. E não do que o pregador tem a dizer. O que o pregador tem a dizer pouco importa. O que importa é que o céu quer falar. Nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova era, um novo caminho, debaixo de uma mesma palavra, de uma mesma visão, mas com métodos diferentes, com estratégias diferentes. O povo, ele pode ser o mesmo, mas o povo também pode ser renovado. O povo que saiu do Egito era o mesmo, mas o que entrou em Canaã foi renovado. Por quê? Porque não entendeu o método que foi aplicado no deserto. Então hoje eu estava pensando sobre isso, antes da gente começar e eles se arrumarem. Eu estava pensando sobre isso. Quando o povo é aprisionado, é escravizado no Egito, eles entram com uma cultura. Mas eles ficaram quantos anos? Quantos anos, Tiago? 400. As gerações foram nascendo. Só que as gerações seguintes foram se adaptando à cultura egípcia. Quando eles são escravizados, eles entram com uma cultura. Mas depois eles foram se adaptando ao ambiente que já estavam vivendo. Na terceira geração, aquele ambiente já não era mais tido como aquele sofrimento da primeira geração. Por quê? Porque a terceira geração já estava adaptado. Então, quando Deus tira aquele povo de dentro daquela cidade, Deus vai querer restaurar uma cultura e uma visão. Só que a geração que já estava no deserto, já não estava mais preparada para a visão que deveria viver. Só que nós não precisamos passar por isso. Por quê? Porque nós conhecemos a visão. A visão está pintada lá. A visão está nas camisas. Nós temos uma visão dada pelos nossos pastores. Mas para a nossa época o que funcionou, funcionou. Mas para essa época, a geração tem uma nova estratégia para alcançar a mesma visão. Então, diante disso tudo, nós precisamos clamar e fazer dessa música aí agora. Você vai cantar isso como uma oração, trazendo uma eternidade diante de uma nova estratégia para viver uma mesma visão. Amém? Vem mais uma vez e faz tudo novo. É uma oração. Vem mais uma vez. Não é uma música, é uma oração. Faz a eternidade se Meu Deus, essa frase é muito forte para mim. Da terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez, vem. Vem mais uma vez e faz tudo. Isso é muito violento. Novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Alinha, Jesus, alinha. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez. Canta, igreja, isso, vai. Faz essa oração. Faz essa oração. O céu quer ouvir isso aí. Faz essa oração. Agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar. Essa eternidade é quando você entende o propósito eterno e começa a clamar por Ele, para viver Ele. Somos proclamamos. É a eternidade gritando dentro de você: aviva! Eu quero avivar essa eternidade diante de você. Oh, Aviva-nos, isso é muito violento. aviva-nos, Senhor.
Olha só, guarda isso aí para você. Quando Deus quer aumentar o poder da tua influência, se prepare, porque Ele precisa aumentar o nível da tua resistência. Quando Deus quer aumentar o nível da tua influência, para alinhar a eternidade ao ambiente que você vive, se prepara, que Ele vai precisar aumentar o nível da sua resistência. Por quê? Porque diante de um deserto, eram milhares de pessoas com pensamentos diferentes, querendo que Moisés fizesse coisas diferentes. Só que Moisés foi treinado no deserto, e a resistência dele não permitiu que vozes externas mudasse dentro dele aquilo que foi alinhado da eternidade no monte, quando ele ouviu a voz do Eterno. A resistência dele precisou ser aumentada. Por quê? Porque o nível de influência dele diante daquele povo não seria mais com palavras, seria com demonstrações da eternidade e a autoridade que ele tinha da eternidade. Então, quando ele chega diante do mar, era a eternidade alinhado ao natural e o mar sendo obrigado a abrir. Quando ele chega diante da rocha, para a água sair, era a eternidade alinhada ao natural e a rocha ter que brotar água para matar a sede dos naturais. Por quê? Porque ele entendeu que para viver uma eternidade precisa ter resistência, para que vozes externas não confunda o natural com o natural. Porque nós vivemos a eternidade no natural, mas não vivemos no natural como natural. Amém? Vamos começar então? Isso aqui, esse tema aqui eu nunca preguei, nunca discuti. Amém. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre o Logos e o Rema. Logos e o Rema. Deus tem um Rema para nós essa noite, amém? Deus tem uma palavra Rema. Deus tem uma visão Rema. Deus tem um propósito Rema. Mas esse Rema é baseada na palavra Logos. Como entender isso, Alex? A pastora estava falando aqui, ali veio um versículo aqui, eu fui lá para trás para anotar rapidinho, porque Deus ele não muda uma mensagem, Deus corrige a mensagem do pregador. Deus sabe quem vai vir, ninguém pega Deus de surpresa, mas o pregador acha que é aquilo. Aí Deus fala, não, bota isso aqui, meu filho, vai, bota isso aí para você entender. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. É a história do anjo aparecendo diante de Maria. Foi esse versículo aqui que eu fui ali para trás para anotar. Então vamos começar por ele. Aí já desconstrói tudo. Mas vamos lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não é 23, desculpa, é 29. Vai, eu errei. Versículo 29. Mateus. Calma, varão. Fica tranquilo, a gente vai achar. Lucas 1, perdão, Lucas 1. Eu errei hoje, varão. Vocês vão editar isso aí, hein, Vitor? Aí, tá vendo aí, ó? Vocês ficam esperando, ó. Vai editar isso, hein? Ó, pode editar isso, hein, Vitor? Lucas, perdão, é Lucas escrevendo. Capítulo 1, versículo 29. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo
daquele tipo de saudação. Essa palavra aqui, essa palavra é logos. Deixa a palavra aí, varão. 29, varão. Então, ó, numa outra versão, ela, porém, ouviu. Ali está escrito esta palavra, mas você vai falar logos. Ela, porém, ouviu este. Vamos lá. Ela, porém, ouviu este logos. Por que logos? Porque é Deus estabelecendo um decreto. Um dos significados da palavra logos é decreto. Então, a Bíblia que você carrega é o logos de Deus. São decretos. Eles não podem ser mudados. Amém? Versículo 38. Do mesmo capítulo, versículo 38. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua, aqui é rema. Então, quando chegar na palavra, você vai dizer, conforme o teu. Então vamos lá. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim, conforme o teu. Por que rema? Porque para a realização de um decreto, depende da movimentação de vocês. O logos é um decreto. O rema é você se movimentar para que aquele decreto se realize em sua vida. Nós estamos vivendo um período de transição. E o que Deus colocou dentro de você como semente vai crescer. O que Deus colocou dentro de você como rema, uma semente, ela vai crescer e ela vai frutificar. O que Deus colocou dentro de você como rema, como um novo, como uma nova forma, como um novo sonho, como um novo ministério, ela vai crescer e vai frutificar. Por quê? Porque estamos debaixo de um logos, de um decreto. Nós estamos debaixo de um logos. Tem um decreto sobre essa casa. Existe uma promessa que foi feita há 17 anos atrás. É o logos, é o decreto. Mas precisamos de pessoas para viver o rema. Lançar a semente, cuidar da semente e o decreto se tornar realidade. Então você tem a semente, você tem o decreto, o logos, e agora tem que fazer como Maria, que se cumpra em mim, e se cumpre em mim o rema, para a promessa, o logos, o decreto, se estabelecer no nosso dia. Amém? Logos é a palavra de Deus ao homem. O rema é a palavra de Deus em movimento através do homem. Você entendeu isso? Existe um logos para cada vida. Tem um decreto na vida de cada um. Mas e o rema, Alex? O rema é você se movimentar diante do decreto. Vai se movimentando diante do decreto. E isso vai gerar movimento. E esse movimento começa a frutificar, a germinar, a crescer, até ser visto. E quando o rema na sua vida é visto, o seu poder de influência é aumentado. Por quê? Porque diante do logos, que é o decreto, e o processo do decreto, para viver o rema, existe o processo. E o processo é para gerar resistência. Para quando o rema crescer, você tem firmamento no logos, para que esse rema nunca mais morra diante de você. Amém? Outro exemplo. Jesus sendo tentado por Satanás. Então em Mateus 4:4. Mateus 4:4, varão, é vapt-vupt. Que agora eu não vou errar mais não, hein? Mateus 4:4. Para a igreja acompanhar. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito. Está escrito é o logos. Porque é a palavra decretada.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda logos. Tem um decreto sobre a tua vida. Não importa o tipo de tentação que virá sobre você. Quando a tentação vier sobre você, você vai decretar: existe um logos, está escrito sobre o logos de Deus na minha vida. E nada vai me tirar do logos para poder manifestar o rema. Amém? Viver o rema é saber que terá poucas pessoas por perto. Viver o rema é confiar na visão que Deus deu só a você. Em alguns momentos, para viver o rema, ninguém vai entender o que Deus deu a você, porque o rema é seu. Não é que eles te abandonaram, não. É porque você precisa de um processo. E no processo da resistência é ser dependente de Deus e não da aprovação do homem. Você deu para entender? Existe um logos decretado sobre a sua vida. Mas para viver o logos e manifestar o rema é entender que a aprovação de Deus não depende da satisfação do homem. Fica tranquilo, ele não vai entender. Mas quando o rema se manifestar, ele vai compreender. Não é que você, em alguns momentos, foi deixado sozinho. É que o próprio Eterno te levou para um momento de solidão, para que você entenda que para viver o decreto, precisa suar e respirar o logos. Logos, eu preciso respirar ele. Existe uma promessa, existe um decreto, existe uma promessa. Quando você começar a respirar isso, o rema vai começar a queimar dentro de você. Vai começar a queimar. E quando você se sentir desacreditado, você canta: vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e... Faz o logos. Vem mais uma vez. Quando for a eternidade, você vai pronunciar logos. Quando isso queimar dentro de você, você fica aí, ó. O logos. E o rema vai começar a brotar. Esse rema somos nós. Você precisa respirar isso. Oh, meu Pai. Faz o logo se alinhar com o natural. Ele não pode voltar atrás do logos. Ele decretou um chamado diante de você. Ele decretou um propósito para você. Ele não volta atrás. Ele vai ficar mexendo na tua vida, arando essa terra, até a semente do rema começar a brotar. Você precisa entender isso. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode fazer qualquer coisa na tua vida, mas existe um logos decretado na tua vida. E ele vai revirar a tua vida de dentro para fora, de fora para dentro. Não vai te deixar em paz até o rema começar a brotar. Meu Pai, fala isso para você. A missão que eu tenho não vai parar diante das circunstâncias que se levantam. Fala isso. A missão que eu tenho não vai parar diante das circunstâncias que se levantam. Por
Por quê? Porque você carrega um logos, um decreto. O inferno pode levantar, mas o rema vai brotar. Fica tranquilo. O inferno vai ser usado como ferramenta para quando chegar a hora do seu poder de influência da eternidade gerar através de você, crescer, explodir, e as pessoas dizerem: como pode isso ter acontecido? Ela? Não acredito, eu vou ter que ir lá para ver. Que venha! Por quê? Porque quando o rema acontece, não tem como esconder o teu nome. Isso não é exaltação para o homem. Isso é exaltação de Deus através do homem. O homem não está para ser exaltado, mas o homem é o canal da exaltação para que o outro veja. Como pode? Davi, com endividados, falidos diante da caverna. Quem é ele para se levantar contra mim? Eu sou Saul. Aqueles desacreditados se tornaram os valentes de Davi. E um só matava 100. Só com um golpe. Teve um que matou tanto que a espada ficou colada aqui, ó, de tanto sangue seco. É os desacreditados que Deus gosta. É essa Maria desacreditada. Quem era Maria? Vocês ouviram falar de Maria antes disso? Quem era Maria? Por que não foi no templo? Por que não foi no templo? Por que não foi na tribo da mais famosa de Levi? Por que não foi procurar por lá? Mas são os desacreditados. Porque não importa quem são os desacreditados. O que importa é que você tem uma missão. E não vai ser as circunstâncias que vai te parar. Por quê? Porque o Logos é um decreto diante de você, para que você viva a promessa chamada rema. Amém? Nós não vamos mudar por mudar. Nós vamos mudar para ampliar. Você entendeu isso? Isso aqui é o Logos. Nós não vamos mudar por mudar. Nós vamos mudar para ampliar. Nós vamos ampliar. É o rema. Nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar. Nós não estamos mudando por modinha. Nós estamos mudando diante de um Logos, decreto, para poder viver o rema. Ampliar. E ampliar é vidas na vidas. É uma vida gerando outra vida. Rema. Amém? Você pode escolher fazer parte da mudança ou apenas usufruir da mudança quando der certo. Você pode fazer parte da mudança ou usufruir da mudança quando der certo, sem problema nenhum. Você tem esse direito. Por quê? Porque para poder viver o rema tem que ter coragem. Mas está tudo bem, está tranquilo, não tem problema. Nós estamos aqui mudando para ampliar, acreditando para salvar. E você faz parte disso, acreditando ou não. Porque os que acreditam vêm, e os que não acreditam servem de instrumento para nós carregarmos você até o teu lugar da promessa. Fica tranquilo, isso faz parte. Não podemos ir em frente com Deus para lugares novos se você não estiver disposto a olhar para frente e não para trás. Vamos lá.
Não podemos ir em frente com Deus para lugares novos se você não estiver disposto a olhar para frente e não para trás. Isso é sério. E é um exercício diário até para mim, porque eu tenho minhas raízes. Então, quando eu falo do novo, eu já sou confrontado quando eu penso no novo. Mas olhando isso, vamos lá, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Fica tranquilo, porque a gente precisa caminhar. E para caminhar nós precisamos de direcionamento e não de movimentos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para onde ficam, e avanço para as que estão aonde? Então eu não estou inventando, estou inventando? Eu não estou inventando. E aqui não se refere só a pecado, é tudo, é num sentido geral. Esquece as coisas que já foram. Por quê? Porque estamos indo em frente. Nós temos um objetivo à frente. O que foi feito para trás foi feito. O que deu certo, deu certo. O que deu errado, deu errado. Agora é daqui para frente. E quando vamos para frente, o melhor de tudo é que não sabemos o que vai acontecer. Porque ou a gente confia ou a gente confia. É o rema. É o rema. Ou a gente confia ou a gente confia. O ministério e chamado. O ministério e um chamado que parou de crescer é porque parou de provocar mudanças necessárias. Um ministério e um chamado que para de crescer é porque parou, tu é o melhor, rapaz. É porque parou de provocar mudanças necessárias. Alex, mas isso aqui é a igreja do Senhor, cara. A gente não pode ficar trazendo o mundo para a igreja. Depende do que tipo de mundo nós estamos falando. Porque se você está aqui dentro, o mundo está aqui dentro. Mas você está falando de quê? Cultura, Bíblia ou achismo? São coisas diferentes. Então, para cada era na história da igreja, a igreja se movimentou de formas diferentes. Então você vai ver Mateus escrevendo o evangelho dele para um povo específico, que são os judeus. E você vai ver a movimentação da igreja em Jerusalém de uma forma. Mas você vai ver a movimentação da igreja de Corinto de outra. E nós estamos falando dos mesmos apóstolos. Então você não vai ver na igreja de Jerusalém uma pessoa que não é judeu liderando essa igreja. Mas você vai ver em Corinto. Por quê? Porque são lugares específicos. Entenda bem. Existem sementes para movimentos, transições, planejamentos para épocas específicas, pessoas específicas, para gerar resultados específicos. Então tem movimentações em momentos da igreja que são momentos específicos, com pessoas específicas, para resultados específicos. A pergunta que faz para mim e para você é: eu sou ou não sou uma pessoa específica
para um momento de transição. Se não se cumpriu 100% do que Deus prometeu, o Logos na tua vida, você é essa pessoa específica. O grande problema nesse momento é você conseguir deixar de olhar para trás, deixar lá atrás e olhar para frente, seguindo um novo caminho, numa nova forma, para um novo resultado. Por quê? Porque o Logos está estabelecido. O Logos, ele é intocável. Olha essa Bíblia. João vai dizer que não pode acrescentar uma vírgula ou um tio. É o Logos. Mas o Rema se movimenta em momentos específicos, com pessoas específicas, para resultados específicos. Como que você vai falar disso na Bíblia, Alex? Como? Igreja de Jerusalém, Igreja de Corintos. Paulo fala lá atrás, não podemos circuncidar todo mundo, porque Pedro está brigando com isso. Então Paulo não circuncida. Mas Paulo chega com o seu filho na fé, Timóteo, e circuncida ele. Porque existia para aquele momento uma atitude específica, no momento específico, com uma pessoa específica. Então, quando Paulo vai fazer isso com Timóteo, e a circuncisão era literalmente pegar nos seus órgãos. E eu estava conversando isso com o Tiago esses dias. Isso nos nossos dias é tocar na intimidade. É dizer, Timóteo, eu quero ser tão íntimo de você que isso não me constrange e não pode constranger você. É ele trazendo o rema. Vem cá, vou te mostrar o rema do que é ser íntimo. Então Paulo estava fazendo isso, fazendo uma transliteração. Para isso, nos nossos dias, é fazer assim. Cara, Deus quer trazer com você uma intimidade tal que Ele vai confrontar tudo que você acreditava, para poder mostrar para você que a forma que você acreditava é tão pequena perto de um rema tão grande que Ele quer usar você. As nossas crenças são tão pequenas diante do rema que Ele precisa pegar você e fazer você se desconstruir para construir algo muito, mas pensa algo muito grande. É muito pequeno da forma que Deus quer usar o rema com você. Olha para o teu ministério, é muito pequeno da forma que Deus quer usar você. Pensa no que Deus pode fazer através de você, é muito pequena para o rema que Deus quer com você. Pensa no que Deus quer fazer com essa igreja, ainda é muito pequena para aquilo que Ele quer fazer. Mas Ele precisa fazer você acreditar nisso. Mas para acreditar, você tem que parar de olhar para trás, para olhar para frente. Por quê? Porque o que prende a gente são os conceitos já formados. Mas Deus quebra esses conceitos quando Ele quer mostrar para você que os seus conceitos é muito pequeno perto de onde Ele quer colocar vocês. E eu lembro de mim, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, queimava dentro de mim. E eu não tinha paz. Literalmente eu não tinha paz. Eu dirigia, eu chorava. Eu chegava em casa, tomava banho, eu chorava. Eu estava deitado para dormir, eu chorava. De só a lágrima descer, e eu não conseguia. Um dia veio um cara aqui pregar, ele é muito doido. Ele me chamou, ele me botou lá atrás. E ele mandou o Vitor, pisa nesse negócio para gerar fumaça. E começou a gerar fumaça. E ele falou para mim assim, é assim que você se sente. Você se sente tão escondido que você só consegue chorar. E ele estava falando de mim lá atrás. Porque eu tinha um Logos, mas eu não tinha uma visão de como fazer o rema crescer em mim. E aquilo queimava dentro de mim. Queimava. E eu vi os podcasts, eu falei, Senhor, está passando. Eu não consigo viver. E aquilo queimava em mim. E Ele me trouxe aqui, E Ele me botou aqui,
você vai estar aqui, ó. Aonde eu estou hoje. Porque precisava o processo. E o Espírito falava dentro de mim: como você quer falar da noiva se você não consegue sentir a dor da noiva? E eu comecei a sentir a dor da noiva. E tinha dia que eu ficava ruim de respirar à noite, porque eu não queria que a Valdirene ouvisse eu chorar. E a lágrima escorria de um olho para o outro. E eu chegava aqui e eu não conseguia, porque eu não conseguia ter alegria vendo como estava. E teve um outro ato profético. Eu sou profético mesmo. E eu sou apostólico. E tinha alguém aqui com uma espada na mão. E ele chamou alguém. E alguém não veio. Mas quando ele me chamou, aquilo foi a resposta para mim. E o pastor me deu aquela espada. E aquilo na minha alma, ele não me falou, mas aquilo na minha alma falou: eu estou te colocando aonde você queria estar para poder ajudar. E olha onde eu estou. Só que existia um processo. Aí eu lembro do profeta Abacuque. Vamos lá para o Abacuque? Capítulo 3. Abacuque 3, versículo 15. Eis que tu murchas com os teus cavalos pelo mar. Marcha, é. Eis que tu marcha com os teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram. Quando ele está ouvindo isso, o capítulo começa com uma oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. E ele vai prosseguindo. Porque eu fui para o Abacuque. Deixa aí, Vana. Porque ele vê o que ninguém está vendo. E ele está sentindo o que ninguém está sentindo. Dentro dos 5 ministérios, essa é uma da maior vocação que o apóstolo tem. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram. Meus lábios tremeram. Meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilaram, a perna dele bambeou. Perde as forças diante do que ele está vendo. Portanto, guardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo folhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais,
Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque aqui, ele está declarando diante de algo que ele está vendo, que a carne dele está tremendo. Deus quer trazer para você a consciência que tem um logos sobre a sua vida. Tem um decreto, tem uma promessa, tem um chamado. E tem uma palavra rema para você. Não importa o que está acontecendo à sua volta, a tua carne vai tremer. Você pode se desesperar, mas eu, todavia, me alegrarei em quem? No Senhor. Me alegrarei no Logos. Por quê? Porque nessa noite, nós precisamos entender uma coisa. O rema vai florescer. A promessa, ela vai frutificar. A ampliação vai acontecer, por quê? Porque estamos diante do decreto do Logos. E estamos dispostos a viver o rema, custe o que custar. Custe o que custar, por quê? Porque nós estamos nessa noite aqui declarando, vem mais uma vez. Vem mais uma vez. E faz um rema novo. Pode subir o ministério. Mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz o logo se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Olha só. Anota isso aí. Anota isso. Você pode achar que está bem no seu ministério. Glória a Jesus. Mas anota isso. A linha de chegada não é um ponto de parada. É um ponto de preparo para uma nova fase. Um novo desafio. A linha de chegada para você não é um ponto de descanso ou de parada. É apenas mais uma oportunidade de preparo para um novo desafio. Você entendeu isso? A linha de chegada do seu ministério, da sua promessa, daquilo que todos falaram a seu respeito, não é um ponto de parada. Opa, cheguei. Não, não cheguei. Agora é um ponto de preparo. Para quê? Para um novo desafio. Por quê? Porque diante disso, novos desafios vão surgir diante de você. Por quê? Porque você agora vai ter o poder de influência para levar outros aonde você está, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando mais uma vez acontece, o teu nível de influência aumentou de 5 para 1000 pessoas. E são 1000 possibilidades de você levar eles aonde você mora. Aonde você mora? Eu moro na eternidade. E é lá que nós vamos levar eles. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vamos nos colocar de pé. Mais uma